Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Seguindo a nossa sequência de vídeos sobre Quantitative Finance, hoje eu começo no canal uma playlist específica onde eu vou trazer para vocês um curso sobre introdução à estatística e probabilidade utilizando o R. Então, isso que vocês estão vendo aqui agora na tela é o RStudio, que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, que eu deixo aqui no primeiro comentário como fazer a instalação e como criar um primeiro programa. Porém, eu vou abordar agora numa sequência de aulas exatamente como você pode aprender o R e os elementos fundamentais de estatística e probabilidade. Então, se você está vindo aqui no meu canal pela primeira vez, peço que você se inscreva, já dê o curtir aqui no vídeo, ative as notificações e dá uma conferida aí em todos os vídeos que eu já publiquei, todo o conteúdo gratuito, e que você também pode acompanhar os arquivos e todas as publicações lá no meu site, o www.outspokenmarket.com. Como material base para esse curso de introdução ao R, eu vou utilizar essa documentação disponível no próprio CRAN, que chama Uma Introdução ao R. Está em inglês o conteúdo, mas para aqueles que ainda não sabem o inglês, eu vou passar para vocês o conteúdo que está aqui nesse material, que eu deixo também disponível lá no outspokenmarket.com, e vou explicar aqui o passo a passo em português para vocês e também disponibilizar os arquivos exemplos do R. Beleza, pessoal? Então, vamos pôr a mão na massa. Depois que você instala o RStudio, é só você entrar no site rstudio.com, baixar, fazer o download da versão free, não tem a menor necessidade de pagar. Seguir a instalação é realmente simples e você vai dar de cara aqui já com o primeiro ambiente. Ele é dividido da maneira que está aqui em 4 partes principais. Essa primeira região que você está vendo aqui é o seu script, é onde você vai realmente inserir as suas linhas de código, o seu algoritmo. Esse janela que está aqui no canto, onde a gente tem o environment, é onde vão ser listados todos os seus objetos, todas as variáveis que você vai trabalhar aqui dentro do seu código. Não se preocupe que eu vou mostrar também os detalhes ao longo do curso. Aqui na esquerda, embaixo, a gente tem o console. Ele mostra os resultados dos cálculos realizados pelo seu código aqui em cima. E no canto inferior aqui à direita você tem uma outra área de ajuda, onde você, se plotar um gráfico, vai ver a saída por aqui. Você também pode ver os seus arquivos listados nos seus diretórios, os pacotes que você tem instalado, pode também ter a ajuda do R e uma visão adicional. Vou deixar aqui o plot como padrão. Beleza, pessoal? Então, qual que é o elemento básico de uma linguagem de programação? É aquilo que a gente chama sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é o modo na qual você escreve. Assim como você fala português, um norte-americano fala inglês, o italiano fala italiano, cada linguagem de programação tem a sua sintaxe, que é o modo no qual você escreve os comandos que você vai dar para a máquina, certo? Então, essa primeira linha que eu inseri aqui para vocês, seguida do hash, é um comentário. O que é um comentário num código? Um comentário é apenas uma forma de você documentar, de você inserir alguma observação naquele código, e quando você executa, ele não tem efeito nenhum, né? Até por isso que ele vem aqui destacado em uma outra cor. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que essa é a parte do script, que é onde você insere as suas linhas de código, e o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês uma introdução à manipulação de dados com números e vetores, tá? Desculpa a falta de acentuação, o teclado não está configurado para o português. No R, a estrutura mais simples de dado é aquilo que a gente chama de vetor, ok? Então, se eu for pegar uma variável x, o que é o conceito de variável? Então, lembrando, pessoal, que uma variável
ela é como se fosse uma gaveta, ela é como se fosse uma caixa em que você pode inserir algum conteúdo lá dentro. E esse conteúdo pode justamente mudar de valor ao longo da execução do seu código, então por isso que a gente chama de variável. Se ele for um valor fixo, a gente vai então chamar de constante, certo? Então, como que a gente declara um primeiro valor? Então, a gente tem aqui o elemento x e a esse x eu vou fazer uma atribuição, ou seja, eu vou colocar alguma coisa dentro daquela caixa, dentro daquela gaveta. No R, a atribuição ela pode ser feita por esse sinal do menor seguido pelo hífen, ou ela pode ser feita, por exemplo, com o sinal de igual. Particularmente, eu prefiro seguir esse primeiro aqui do sinal de menor com o hífen, porque depois ele não vai confundir com os operadores lógicos, ok? Mas se você quiser, você também pode fazer com o sinal de igual. Então, a estrutura mais simples, ela é um vetor. E o vetor ele pode assumir o seguinte formato. Então, você sempre começa com a atribuição do valor x e você vai colocar o vetor. O que é o vetor? O vetor é um elemento em que você pode inserir ali dentro diversos valores, que pode ser apenas um ou pode ser vários. Então, por exemplo, 2.2, 1.36, 10. Né? Então, o nosso valor de x, ele vai receber aquelas componentes. Como que eu sei? Primeiro, quando eu aperto Ctrl Enter após ter escrito essa linha de código, você vai ver que aqui embaixo no console ele executou aquela linha de comando. No seu ambiente, no environment, você recebe aqui que você tem o x, ele tem o tipo numérico, ou seja, eu tenho ali valores apenas numéricos ali dentro, que vai de 1 até 3, porque eu tenho 3 elementos aqui dentro, e os valores que eu tenho nele, 2.2, 1.36 e 10. Então, se eu executar o x aqui novamente, você vai ver que ele aparece o meu resultado aqui embaixo, que é o que eu tenho exatamente ali dentro do x. Repare que o R ele é sensível à caixa alta, ele é case sensitive. O x minúsculo, que foi o qual eu atribuí, ele vai ser diferente do x maiúsculo. Se eu vou dar um x maiúsculo aqui, ele vai dizer que aquele objeto não foi encontrado porque eu não fiz nenhuma atribuição a uma variável ou não criei nenhum vetor chamado de x maiúsculo. Ok, pessoal? Por que é relevante você saber essa primeira coisa introdutória, que às vezes parece um pouco sacal quando você começa a aprender programação, mas é que isso é o que vai facilitar a sua vida lá na frente. Se você não tem essa clareza, a sua vida lá na frente vai ser muito complicada para coisas muito simples que você precise fazer, ok? Com os elementos de um vetor, você pode fazer manipulações de um modo geral, inclusive cálculos aritméticos, tá? No R não é diferente do Excel e você tem como operadores de cálculo o mais, o menos, a multiplicação, a divisão, ok? Então, dentro daquele vetor, você pode, por exemplo, criar um novo vetor y, que ele vai receber o vetor x multiplicado por 2. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar todos os elementos dentro de x por 2 e ele vai alocar dentro do y. Então, a gente executa aqui e vê que o y tem exatamente o dobro daquele valor do 2. Se eu tenho um vetor muito longo, eu não vou conseguir ver tudo aqui na tela, ok? Então, como que eu faço, por exemplo, para tentar entender algumas coisas básicas, alguns operadores elementares ou algumas medidas básicas de um elemento ou de um vetor? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente queira saber a média. E já vou aqui colocar no inglês mean. Então, eu posso, por exemplo, fazer média do y e ele vai me dar 9.4, que é a soma dos 3 dividido por 3 vai me dar a média 9.4. Eu posso pegar esse valor da média, criar uma outra variável chamada média e atribuir a média de y. Então, aquele 9.4 vai ser representado aqui agora dentro a variável que é a média de y. Ok, pessoal? Outro elemento que você precisa saber agora para começar é se eu quiser fazer a soma de todos esses elementos aqui, então eu posso da mesma forma fazer a soma de y, e o bacana do R é que ele é muito intuitivo. Então, soma de y vai te dar a soma de todos aqueles elementos. Além da soma, você pode fazer qual que é o tamanho daquele vetor.
ok? Então, se você fizer o comprimento dele, length, é exatamente da mesma forma, você vai ver que a resposta vão ser aqui embaixo 3 elementos. E lembrando que sempre tudo isso pode ser atribuído a novas variáveis, e essa é a grande flexibilidade, né, de várias linguagens, mas é uma coisa particularmente legal que você tem aqui no R. Beleza, pessoal? Então, esses são os componentes básicos para você começar a introduzir no R. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque é a primeira vez que eu estou falando desse assunto, mas eu quero sempre trazer para vocês um conteúdo um pouco mais rápido, para que no seu tempo livre você possa aproveitar e começar a aprender tudo que eu venho passando aqui no canal para vocês. Deixe o seu comentário aqui embaixo com suas dúvidas, suas sugestões, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!